Boa noite. Hoje é dia de reconhecimento pelas conquistas de duas atletas olímpicas muito especiais para nós mineiros. As nossas duas conterrâneas do vôlei, Sheila e Fabiana, que anunciaram a aposentadoria da seleção brasileira minutos depois de a equipe perder para a China no Maracanãzinho na noite passada e ser eliminada dos Jogos do Rio. As jogadoras fizeram um anúncio em posts de redes sociais, lamentando encerrar o ciclo com a camisa amarela na partida dessa terça, que, claro, queriam muito ganhar e poder avançar para a conquista de mais um ouro na carreira. Sheila, hoje com 33 anos, jogou 14 pela seleção e Fabiana com 31 por 13 anos. Essa dupla fez parte do elenco bicampeão olímpico em Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Inspiraram e vão continuar a inspirar jovens atletas e nos deram muitas alegrias, que superam, sem dúvida, uma partida apenas contra a seleção chinesa, que há 2 edições das Olimpíadas, jogando em casa, foi eliminada pelas nossas campeãs. E são essas memórias e glórias, Sheila e Fabiana, que ficarão guardadas nos corações dos torcedores mineiros e brasileiros. No Noticiário Nacional, já tem outras notícias dos Jogos Olímpicos, hoje com vitória do futebol masculino do Brasil. Agora vamos com o noticiário do nosso estado. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química diz que vai pedir a interdição da fábrica da Imbel, onde um paiol explodiu em Juiz de Fora no fim da noite dessa terça. O acidente causou destruição de casas de bairros vizinhos. As explosões ocorreram no fim da noite. Bombeiros, Exército, Defesa Civil e Polícia Militar se mobilizaram para conter a situação. A gente não efetuou um combate direto por questões de segurança. Com o uso de um drone, nós conseguimos as imagens do local e podemos perceber que os outros 2 paiols ao lado não foram atingidos. Esse que foi atingido, o fogo, ele já estava se extinguindo por si só, devido ao consumo do material que estava no interior desse paiol. As instalações, elas são construídas de tal forma que, caso haja uma explosão, como aconteceu, essa explosão ela sobe. A onda de choque ela vai para cima, né, e não para os lados. Naturalmente houve alguns estilhaços, nós já sabemos que chegou até a rua, isso aconteceu. Mas nada de, como já foi dito, pode ser algum engenho, algum material explosivo, não. A todo momento, moradores chegavam ao posto de atendimento montado na Imbel. São pessoas que tiveram prejuízos causados pela explosão. Montamos aqui uma equipe de atendimento da fábrica para poder receber a comunidade, né, e poder também ter uma real extensão desses problemas aí, para que a gente também, num segundo momento, a gente possa verificar e reparar esses danos. A produção da fábrica foi suspensa. Até que a gente possa retomar as atividades com segurança. A Defesa Civil também esteve na Imbel e trabalhou na região. A onda de choque também causou danos em Benfica. Os vidros deste banco se quebraram. Aqui no meio da praça de Benfica ainda dá para ver alguns cacos de vidro espalhados pelo chão. E além dessa situação, uma imobiliária que fica um pouco mais à frente também teve a vidraça danificada. Amanhã foi de limpeza na casa do seu Sebastião. Depois do susto, ele não conseguiu mais dormir. Daqui a gente começamos a ver o clarão, o povo estava na praça ali, que ainda tinha uns bar abertos, ali no bar ali caiu as coisas da lâmpada pro chão, né? Foi uma situação que a gente agora, né, o pessoal da Imbel, a gente vai estar acompanhando também para descobrir o que foi que ocasionou isso. Tá, mas isso daí vai exigir uma perícia mais minuciosa, um acompanhamento mais minucioso e a preocupação que a gente tem agora para que não ocorrer novamente. Aqui na Grande BH, moradores do bairro Fazenda Severina, em Ribeirão das Neves, estão com medo de ter as casas engolidas por uma cratera de cerca de 15 metros. O problema começou com o estouro de um cano de abastecimento de água na rua e agora vários imóveis estão em risco. O que os funcionários da Copasa trabalham para arrumar na Rua 8, em Ribeirão das Neves, é o rompimento de um cano que cedeu na madrugada da última segunda-feira. Mas o problema vai muito além disso e entra nas casas dos moradores. Ricardo precisou sair às pressas com a família, depois que percebeu que a água vazava por baixo da casa dele. O morador fez um vídeo no celular dele para mostrar o tamanho da cratera e calculou que o buraco tem cerca de 1,70 m de altura e quase 15 metros de comprimento. Ontem eu consegui fazer esse vídeo ontem, a hora que eu vi, minhas pernas bambeou. Defesa Civil
Ele já falou, ó, não fique aí, só depois do laudo da perícia técnica da Copasa. Os engenheiros técnicos vão te falar se você pode ficar ou não. Quando a gente desce aqui na residência do seu Zé, a gente pode ver que toda a terra que estava debaixo da casa do Ricardo veio parar aqui nessa casa que está abaixo do nível da rua. A lama invadiu todos os cômodos da residência. A marca mostra até onde a água misturada com barro chegou. Vários móveis, produtos eletrônicos e pertences da família foram perdidos. A água infiltrou por baixo do chão e quando eu voltei para minha casa eu já estava pisando na lama. Minha casa já estava sendo inundada, foi uma questão de 10 minutos no máximo. Enquanto a população do bairro Severina aguarda a volta do fornecimento de água, estes moradores só querem saber quando vão poder voltar para casa. Espero resolver com paciência, porque tem que ser uma obra bem feita. Porque eles também não podem pôr um cano ali, fazer uma obra e a toca de caixa para depois... Porque se repetir, aí as consequências para nós vão ser gravíssimas. O Tribunal de Justiça de Minas decidiu nessa tarde unificar os processos de motoristas do Uber de Belo Horizonte contra a lei municipal que obriga o cadastro na BH Trans. A decisão foi unânime. Agora, todos os condutores do serviço de transporte pelo aplicativo de celular que entraram com pedidos de liminar serão julgados em um único processo. De acordo com o tribunal, são aproximadamente 80 processos individuais de motoristas do Uber com pedido de liminar. Nessa tarde, taxistas fizeram um protesto na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, contra essas liminares que ainda permitem o funcionamento do Uber na capital. Eles se reuniram na calçada do Parque Municipal, em frente ao Tribunal de Justiça, com cartazes, buzinas e apitos e chegaram a fechar parte da avenida por cerca de 2 horas. 2 suspeitos de assalto a uma padaria no bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em BH, foram presos hoje. Mesmo assim, os moradores do bairro continuam sem sossego com a violência. Tem gente andando em pânico na rua e até comerciantes trabalhando atrás das grades. Segundo eles, o maior número de ocorrências acontece no início da noite, ali depois das 7 horas. Aí quem pode só trabalha assim, olha, com as portas fechadas ou atrás de grades. Este cabeleireiro já foi assaltado no caminho para o trabalho. Já me pegaram aqui, já me bateram em mim. Na noite passada, o alvo foi uma padaria que fica do outro lado da rua. Segundo o boletim de ocorrência, ladrões chegaram e invadiram o local. 2 homens que simularam estar armados levaram o dinheiro, isqueiros e maços de cigarro. Em seguida, fugiram. Eu vi dois ladrões correndo e a polícia correndo atrás. Eles deixaram a bicicleta para trás. Houve tiro? Houve 3 tiros, não perto, mas acima da rua da minha casa. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de roubar também esta padaria no bairro Santa Mônica. O local já foi assaltado 3 vezes apenas este mês. Parecia que já havia observando o movimento e já foi direto no caixa, pediu à moça o caderno onde ela guardava as notas de maior valor. Elbert de Oliveira Jesus Soares, de 21 anos, e Herickson Silva Santos, de 25, foram levados para a central de flagrantes. A PM recuperou com eles R$ 120 e a mercadoria roubada na padaria do Céu Azul. A insegurança é muito grande, né? A primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui é pedir a Deus proteção para não acontecer nada, principalmente com as meninas, né? Que são funcionárias da gente, a gente não quer que aconteça nada de mal. Nem com elas, nem com a gente também, né? Quem teve que ir ao Detran da Gameleira, na capital, hoje encontrou filas enormes. Olha só a quantidade de veículos aguardando os serviços de vistoria e emplacamento. A fila dobrava o quarteirão já no meio da tarde, porque de manhã estava pior. De acordo com a Polícia Civil, o movimento enorme foi provocado pelo recesso nas repartições públicas do estado, que começou na tarde de sexta, dia de jogo do Brasil no Mineirão, e emendou com o fim de semana, o feriado de segunda-feira e o ponto facultativo dessa terça, outro dia de partida da Olimpíada no estádio da Pampulha. E o cidadão que paga impostos e salários do funcionalismo e precisa do serviço é que é prejudicado. A assessoria diz que foram feitos remanejamentos para normalizar essa situação. Bom, hoje não é feriado, mas se bobear, já algum político vai querer que seja. 17 de agosto é o dia do pão de queijo, sabia? A data é comemorada em todo o estado, onde esta delícia é típica, nosso símbolo e com orgulho. Aqui em Belo Horizonte, várias cafeterias e lanchonetes promoveram uma ação de gentileza urbana para compartilhar a mais famosa iguaria mineira. Alguns historiadores dizem que ele surgiu no século XVIII, nas fazendas de Minas.
Já outros garantem que a receita é bem mais antiga. Se a criação do pão de queijo ainda é discutida, uma coisa já está certa. Eita, trem gostoso, essa mistura nossa de queijo, polvilho, leite, ovos, manteiga e sal. Assim, quentinho então, fica difícil resistir. Pão de queijo significa nossa memória afetiva, né? É uma paixão que a gente tem. Eu lembro que eu fiquei um tempo fora e quando eu via alguma foto de um pão de queijo, eu já lembrava do cheirinho e tal. Rita é turismóloga e sempre recebe visitantes de outros países. Desta vez é a mexicana Mayrani, que já está apaixonada pelo pão de queijo. É muito bom, muito bueno. O queijo é diferente, muito rico. Não só aqui, como eu mando para fora também. Constantemente a gente manda a massa de pão de queijo em pó para lá, porque é apaixonante. E a iguaria mais famosa de Minas, apreciada em todo o mundo, é tão importante que tem até um dia só para ela. E para comemorar a data, a Frente Gastronômica Mineira, que tem o apoio da Belotur, criou uma ação de gentileza urbana com a participação de 29 cafeterias da capital. Funciona assim: depois de saborear um delicioso pão de queijo, de preferência acompanhado de um cafezinho, a pessoa deixa outro já pago para um desconhecido. A iniciativa deve ser anônima, mas é possível deixar um bilhete de cortesia. E aí fica a surpresa para quem chega e recebe um pão de queijo de graça. Essa ideia surgiu de um escritor tcheco que ele promove a ação do Dia do Amigo com as pessoas deixando produtos gastronômicos para outras pessoas. E aí, às vezes, com um bilhetinho, uma gentileza assim. Então, aproveitando essa data, a gente trouxe o Dia do Amigo do pão de queijo aqui para Belo Horizonte. Rita fez a parte dela. Gentileza gera gentileza. Pão de queijo gera pão de queijo, melhor ainda. A Justiça condenou o Estado de Minas Gerais a pagar pensão a um artista plástico que foi confundido com o maníaco do Anchieta, condenado por estupros em Belo Horizonte. O homem, que foi ouvido hoje pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, soube da sentença em favor dele durante a audiência. Eugênio Fiuza foi preso em 1995, confundido com o criminoso com quem tinha semelhanças físicas. Ele foi reconhecido por uma vítima de estupro e depois por outras 8. O artista plástico foi julgado e condenado a 37 anos de prisão. Ele passou 18 anos encarcerado injustamente. Fiuza só foi inocentado com a prisão do verdadeiro estuprador, o ex-bancário Pedro Meyer Ferreira Guimarães, autor da série de crimes dos anos 1990 e que foi reconhecido pelas vítimas em 2012. Meyer foi condenado a 13 anos de prisão e atualmente cumpre pena em uma penitenciária de Contagem. Eugênio Fiuza não foi o único a ser confundido com o maníaco do Anchieta. O ex-porteiro Paulo Antônio Silva, de 66 anos, também foi condenado a 16 anos de prisão por 2 estupros e chegou a ficar encarcerado por mais de 5 anos e 7 meses. Em abril de 2013, ele conseguiu provar que era inocente. Em 2014, ganhou na justiça a indenização de R$2 milhões. O Estado recorreu da decisão. No caso de Eugênio Fiuza, em 16 de julho passado, ele conseguiu o direito de receber a pensão por liminar, válida por tempo indeterminado, até uma decisão final de um processo de indenização. O governo mineiro tinha 30 dias para contestar e, na quinta-feira da semana passada, foi intimado a cumprir a decisão judicial em 48 horas. A Advocacia Geral do Estado informou que ainda não foi notificado oficialmente e só quando for irá avaliar o caso. E o filho de um homem assassinado há 1 ano e 4 meses em Betim e que pode ter sido confundido com um estuprador pede agilidade nas investigações do crime e também justiça. O homem foi morto quando saiu de casa para procurar o papagaio de estimação que havia fugido. A vida de Tarso tomou um rumo inesperado e passou a ser ocupada pela tristeza. Pra você ter ideia, eu acordo pensando nisso, eu tomo café pensando nisso, almoço e durmo pensando nisso. É 24 horas por dia, uma tormenta na cabeça. O pai dele, Luiz Henrique Gomes, de 56 anos, foi espancado e morto a tiros em Betim, no dia 8 de abril do ano passado. A suspeita inicial é de que ele tenha se desentendido com os criminosos, enquanto procurava por um papagaio que havia fugido de casa. Luiz Henrique teria recebido a notícia de que o bicho estava na região onde acabou sendo assassinado.
A família de Luiz Henrique recebeu informações que apontam para uma outra hipótese, a de que ele pode ter sido confundido com um estuprador. Segundo os parentes, o homem saiu de casa muito cedo, por volta das 6 da manhã, e foi procurar o papagaio numa região deserta do bairro Amazonas, em Betim, e teria entrado na casa de uma mulher, justamente no período em que as pessoas estavam assustadas com o número de estupros registrados na região. Uma mulher gritou: estuprador, estuprador, estuprador. Aí aglomerou aquele tanto de gente lá, mal intencionado, e fizeram o que fizeram com meu pai. Quem tem que investigar, né, quem tem o poder de investigar, que é a Polícia Civil, não me deu retorno nenhum. Quando eu busco informação, eles me falam que está andando, que eles não podem me falar nada, e que o inquérito foi para a Justiça, até hoje não voltou. De acordo com a assessoria do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Otávio de Carvalho já ouviu várias pessoas. As investigações estão em andamento, mas o autor ainda não foi qualificado. O conjunto arquitetônico da Pampulha recebeu oficialmente hoje o título de Patrimônio Cultural da Humanidade dado pela Unesco. A cerimônia foi nessa tarde no Museu de Arte Antigo Cassino da Pampulha. O certificado foi entregue pela representante da Unesco. Esse é um momento simbólico de reconhecimento do sucesso dessa candidatura e da entrega do título. O desafio agora é cumprir as metas propostas durante a candidatura. Nós temos já contratada a revitalização da igrejinha, o processo de licitação para a revitalização desse prédio aqui do museu está em andamento. A Copasa tem o compromisso de chegar a 90% do esgoto coletado no final desse ano e 95% no próximo ano. O presidente Temer nos outorgou mais recursos para que nós pudéssemos atravessar o ano de 2016. Os mineiros podem ter a garantia deste ministro e deste ministério de ajuda na preservação da Pampulha e de todo o patrimônio. Minas Gerais tem o maior número de patrimônios reconhecidos pela Unesco no Brasil, 4 no total. Mas o conjunto arquitetônico da Pampulha é o primeiro do país a receber o título de Patrimônio de Paisagem Cultural Moderna. O conjunto, projetado por Oscar Niemeyer, foi construído na década de 1940. Ao todo, são 4 prédios: a Igrejinha, o Museu de Arte Antigo Cassino, a Casa do Baile e o Yacht Clube. Uma situação mais complexa, que é a volta do Yacht Clube à configuração inicial do projeto Niemeyer. Lá nós temos uma ilegalidade, que foi uma construção desrespeitando o tombamento, desrespeitando a arquitetura original do Niemeyer, e isso precisa ser revertido. O paisagismo foi feito por Roberto Burle Marx, um complemento de um dos pontos turísticos mais belos e famosos do Brasil. Muito de alimentação saudável aqui no Jornal da Alterosa, mas hoje o destaque é para o oposto, que muitos chamam de comida ogra, bem calórica e muito pesada, literalmente. É um sanduíche de 1 quilo que virou atração em uma lanchonete de Betim e que está fazendo o maior sucesso. São quase 3 vezes o tamanho de um cheeseburger, mal cabe nas 2 mãos. E a balança confirma, 1 quilo. Achei enorme. Ele custa R$ 19,99 e tem um nome curioso, X-Cristão. Porque quando você come ele, você vê Deus tão grande. Ideia do Richard, que resolveu abrir há 3 meses o espaço em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, com um amigo da igreja. Daí o nome da iguaria. A ideia foi de um encontro de família da igreja. Reunimos, fizemos em casa e de repente ficou bom, grande e gostoso. São quase 500 sanduíches desse por noite nos fins de semana e inacreditáveis 720 ovos, 25 quilos de carne artesanal e mais 40 de bacon por dia. O X-Cristão já é vendido em outras cidades mineiras e a receita, que foi patenteada, também deve desembarcar na Inglaterra. McDonald's, pode ficar esperto, estamos chegando na área, vai expandir o mundo inteiro. Certo. Então agora que a gente já sabe como é que foi criado o X-Cristão, vamos para a parte boa, né, gente? Vamos lá dentro na cozinha saber como ele é preparado.
Ele é um pão de 90 gramas aproximadamente. Tem um molho rosé que nós colocamos no pão, que ele dá uma diferença no final do pão. O tomate também faz parte da salada que nós chamamos. E daqui ele vai para a chapa. A carne especial que no caso é caseira, ovo. Aí eu coloco presunto e mussarela, deixo o mussarela derreter, coloco no pão. Esse aqui no caso é o frango. Aí eu já coloco as duas porções já juntas, né? Aí eu volto lá nos frios, coloco a maionese, o milho. Volto na chapa, coloco o bacon. Volto lá e coloco a batata, aí fechou. E aí, vai encarar? Muito grande. Até que eu chego, do terço disso, não dá. É muito grande, é muita coisa dentro de um hambúrguer só. Mas tem muita gente que mesmo com muita fome... Fico o dia todo sem comer, ver se eu vou conseguir comer isso aqui. Não dá conta do recado. Eu acho que vou abandonar a missão. Tá, agora é só a vez de dar a nota no meu sanduíche. A minha? Será que eu dou conta, hein? Tô achando que eu vou ter que chamar minha equipe para me ajudar com isso aqui, viu, gente? Haja academia para queimar tudo isso, viu? Bom, depois disso vou falar o quê? Coma com moderação? Mas é bom, né? Não pode virar hábito alimentar diário. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite para você.